guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre, valeu pela sua presença, uma ótima semana a todos vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, e vamos lá, semana de Libertadores da América, o Palmeiras joga na quarta-feira, a ansiedade já tá grande, queremos ir muito para as semifinais, mas temos um adversário colombiano que eu trouxe algumas informações sobre ele, e também mais dois assuntos que eu queria tocar aqui com vocês. E no primeiro comentário, gente, e na descrição, o link do TV Torcida, você vai assistir filmes, séries, todos os jogos do Verdão, quer ver o Verdão na Libertadores, no Brasileirão, seja dentro, fora de casa, você vai ver os campeonatos europeus, todos os campeonatos, canais de esporte, uma grade completa, chama o TV Torcida, teste na hora, gente, teste na hora, sem pegadinha, e você vai ter um excelente custo-benefício aí com o TV Torcida, fechou? Quarta-feira temos o jogo aí contra o Deportivo Pereira, né, pessoal? E o que eu queria comentar com vocês aqui, o Gabriel Menino e o Dudu viajaram com o elenco, tá? Então podemos ter a volta do Gabriel Menino, não sei se o Abel vai colocar o Gabriel Menino, o Richard Rios fez uma grande partida contra o Cuiabá, então vamos ver o que ele vai decidir. Eu tô achando que ele vai acabar entrando com o Rios, porque o Gabriel Menino tem essa questão da lesão. Então, palpite aqui, acho que o Rios será titular na quarta-feira contra o Deportivo Pereira. E o Dudu também viajou, então as chances dele aumentaram relativamente de atuar na quarta. Porque se ele não estivesse bem, nem teria viajado, ficaria se tratando aqui. Então, o Dudu deve ir para a partida. Então, teremos ali a nossa força máxima para esse confronto super importante. E o jogo de quarta-feira agora, gente, já vai definir muita coisa. Obviamente que é uma partida de 180 minutos, não tem jogo da ida e tem jogo da volta. Só que o Deportivo Pereira, atualmente, ele é 14º colocado no Campeonato Colombiano. Tudo bem que só tiveram 6 jogos, tá? Uma colocação baixa, né, para uma equipe, mas está no começo da competição, beleza. E o Deportivo Pereira tem muita força em casa. Dos últimos 10 jogos, claro que eles jogam mais contra adversários locais, da Colômbia, né? Um time colombiano, obviamente. Eles têm 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, dos últimos 10 jogos, somando as competições ali, eles perderam apenas uma vez fora de casa. Então, é um time que parece que o gramadinho é bem ruinzinho, pelo que eu vi no jogo contra o Del Valle. E na fase de grupos da Libertadores, na primeira fase, eles fizeram 8 pontos. Ganharam 2 jogos, empataram 2 jogos e perderam 2 jogos. Eles perderam, uma dessas derrotas foi pro Boca na Bombonera e perderam para um time chamado Monagas. Acho que é Monagas. Um time horrível, é o Monagas, isso mesmo, o Metropolitano era do grupo do Inter. Perderam para esse time que é um time horrível, eles perderam fora de casa, mas classificaram com 8 pontos num grupo onde tinha Boca Juniors, Colo-Colo, o Monagas e eles. Só que fora de casa é um time muito irregular. Fora de casa, eles têm nos últimos 10 jogos, ele tem 5 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Então, fora de casa é um time um aproveitamento muito ruim. Então, olhando isso, claramente o Palmeiras, se fizer um grande primeiro jogo, a chance de classificação aumenta muito. O Palmeiras é favorito contra o Deportivo Pereira? Sim, é favorito. Mas já está classificado? Não, não está classificado. Você tem que jogar bola. O Del Valle era favorito também contra os caras e estão eliminados. Então, favoritismo você fala fora do campo, mas dentro do campo é tudo igual, 11 contra 11. Mas esses números mostram que o Deportivo Pereira é um time forte em casa e fora de casa é um time que não tem muita força, não tem muita resistência. Então o Palmeiras, se fizer um grande jogo, então se o Palmeiras fizer uma grande partida, a chance de avançar para as semifinais aumentam gigantescamente, porque fora de casa é um time que tem um aproveitamento muito ruim. Mas vamos para o primeiro jogo aí, vamos ver o que vai acontecer. O legal é que o Palmeiras vai estar com força máxima. E pessoal, sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras voltou a ser o time mais próximo do Botafogo depois de várias rodadas, né? Fazia tempo que o Palmeiras não estava em segundo lugar. Depois daquela vez que o Grêmio nos passou, nós não alcançamos mais a segunda posição. E estamos ali a 11 pontos do Botafogo, faltando 18 rodadas. O Botafogo tem muita vantagem ainda, né? O Flamengo venceu ontem, ficou a 13 pontos, está 2 pontos atrás do Palmeiras. E teve um lance ontem, no jogo do Flamengo, que eu queria comentar. Gente, isso é o que a regra diz, tá? O goleiro do Flamengo fez uma defesa, um cruzamento que veio. Ele fez uma defesa, ele cabecearam a bola, ele fez uma baita defesa e ele espalmou a bola na mão do jogador do Flamengo dentro da área. O jogo tava 2-1 pro Flamengo. Pessoal, aquilo ali não é pênalti, tá? Eu sei que isso vai gerar algumas discordâncias, mas é o seguinte, o que diz a regra? Nós temos que analisar as coisas de forma coerente no seguinte sentido. Por que o pênalti Palmeiras e Atlético Mineiro não foi marcado? O Gomes cabeceou a bola, acho que foi o Gomes, e bateu na mão do Gabriel Menino, estava meio de costas assim e tal. O jogador do Flamengo estava caindo, e então o Matheus Cunha espalmou a bola e bateu na mão dele. Então assim, não teve... Primeiro de tudo, quando a bola vem do próprio jogador do seu time, esse pênalti não deve ser marcado, a não ser que seja um negócio que
o goleiro espalma a bola e o jogador intencionalmente tenta pôr a mão na bola. Nesse caso que a bola bate ali sem querer, isso não é pênalti. A regra diz isso. Então, no caso ontem, Coritiba e Flamengo, desse lance, o Flamengo não foi beneficiado, porque a regra diz que esse pênalti não deve ser marcado. Ah, Júlio, mas podem marcar esse lance em outro jogo. Com certeza, aqui no Brasil os árbitros não têm critério algum, então vocês podem ver esse lance sendo marcado em outro lugar. Mas o que diz a regra, friamente, isso não é pênalti. Sobre o Endrick, pessoal, o Real Madrid lá está pé da vida com o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira não anda colocando o Endrick para jogar, estão preocupados com a crise técnica dele, falam que só pode ser opção do treinador, o Endrick não vem atuando bem, vamos ser sinceros, né? O Endrick começou ano passado, começou a entrar nos jogos, fez gols ali importantes nos últimos jogos ali, para o Palmeiras confirmar o título brasileiro no ano passado, com 16 anos, e parecia que ele só ia subir, e não foi isso que aconteceu, ele subiu, depois ele deu uma oscilada, teve um mau momento, depois voltou a fazer gol de novo, agora caiu, então temos que lembrar, 17 anos, e o jornal Marca lá tá dizendo que também não gostou porque o Endrick não foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, porque o Palmeiras não liberou, o Endrick tá vendido já, o Palmeiras tá certo, tá vendido o Endrick, então assim, vou ficar agradando a seleção para quê? Sub-20 ainda, então o Palmeiras não liberou, e o Real Madrid falando lá que o Abel estão questionando a forma de trabalho do Abel, porque por que ele não tá colocando o Endrick para jogar, por que ele tá deixando o Endrick como opção, então o Real Madrid não tá gostando nada, lembrando que o Real Madrid comprou, o prejuízo do Palmeiras é o Endrick atuando, fazendo gols, o Palmeiras ganha o bônus, lembra? A cada 5 gols o Palmeiras ganha ali 2 milhões de euros, um pouquinho mais que isso, não tá atuando, não vai fazer gol, então o Palmeiras não vai conseguir aquele valor máximo se não atingir esses gatilhos do contrato. Então o Real Madrid está preocupado porque o Abel Ferreira não coloca o Endrick e não adianta. Se o campo responde, se ele estiver bem, ele vai jogar. Se ele não tiver, ele vai ficar com opção. Acho que o Abel Ferreira não está errado nesse sentido. O que vocês acham? Um abraço, galera. Tamo junto. Aqui é Verdão sempre. Uma ótima semana. Mais tarde eu tô de volta. Valeu, é nóis. Galera, eu queria indicar um vídeo para vocês também do canal Análise Verdão, para vocês verem. Ele fez uma análise muito boa sobre o Deportivo Pereira, sobre os conceitos do time, taticamente. Então, eu queria recomendar para vocês. Parabéns aí, galera, do Análise Verdão, pelo grande trabalho. Então, queria indicar para vocês. É nóis, galera. Boa semana. Tamo junto.